Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 2. Salmo de número 2 é o salmo que nós estamos ainda tratando sobre a rebelião dos homens e o governo do Senhor. À medida que os amados irmãos encontrarem, vamos colocar de pé e vamos fazer a leitura novamente de todo o salmo. Amém? Leiamos, meus irmãos. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sob o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar novamente ao Senhor. Deus eterno e Pai santo, suplicamos, Senhor Deus, o teu auxílio para a compreensão da tua palavra, Senhor. Não é algo que é feito, Senhor, na força do nosso próprio braço, mas, ó Senhor, o ensino dos corações é uma obra do teu Santo Espírito, Senhor. Opera por meio da pregação, a qual tu prometeste, Senhor Deus, e cumpre abençoar. Opera, Senhor Deus, por meio da tua palavra. Ensina-nos, Senhor Deus, acerca do teu Filho, Pai, da excelência, do senhorio, do ser e da obra do Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos no nome santo dele, o teu Filho amado, e te agradecemos. Amém e amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos tratando sobre o Salmo de número 2. Nós vemos que o próprio Salmo nos fornece o seu tema, não cabe conjecturar sobre isso. Ele diz que os povos se enfurecem, as nações, elas se enfurecem contra o Senhor, os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra se levantam contra o Senhor e o seu ungido. Esse é o tema do Salmo. E eles dizem: vamos romper os laços e sacudir de nós as suas algemas. Então o tema do Salmo é a rebelião dos homens e o governo do Senhor. Nós dividimos até agora esse salmo em 3 partes. A primeira parte tratou sobre a rebelião humana e nós vimos qual é a essência do pecado, é um senso falso de autonomia, uma batalha pelo autogoverno, um desprezo à autoridade que marca o coração do homem enquanto rebelde. Ele despreza a palavra do Senhor, o governo do Senhor, o modelo de governo do Senhor, tudo o que parte de Deus, enquanto regente e soberano da terra, é desprezado pelo coração dos homens. Nós vimos que, apesar de redimidos do pecado, esse mesmo princípio ainda luta em nossos corações, para rejeitar a palavra, rejeitar doutrinas, rejeitar o governo do Senhor, a maneira como a igreja deve ser conduzida. Esse princípio de rebelião, ele é ativo, portanto não devemos nos enganar. A lei do Senhor, ela provoca o pecado, é isso que Paulo diz. Aquilo que a lei diz faça, o pecado luta para que não seja feito. Aquilo que a lei diz não faça, o pecado luta para que seja feito contra o Senhor. Na segunda parte desse sermão, dessa série, nós tratamos sobre a resposta do Senhor. Nós vimos que o Senhor, ele ri, ele zomba, como alguém intocável, majestoso no seu santo trono. Nós vimos que o Senhor,
ele fala na sua ira, ele fala no seu furor, apavorando os homens, e o que o Senhor fala é que ele constituiu o rei dele sobre o Monte Sião. Portanto, a resposta de Deus é zombaria, é furor, uma resposta adequada de retribuição ao pecado, transmitindo juízo, e ele institui o seu rei sobre o Monte Santo, com o propósito, então, de trazer ordem sobre o reino do Senhor, para poder cessar com essa rebelião. Nós vamos ver que esse rei é o Senhor Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Ele se aproxima como uma oferta de paz, mas aqueles que recusam a paz proposta no seu sangue serão, então, esmagados por ele, como nós lemos em Apocalipse 19, porque ele foi instituído para a glória de Deus Pai, e ele entregará o reino ao seu Pai. Hoje, irmãos, nós falaremos então sobre a identidade, a soberania e o governo do ungido do Senhor. Nós nos focaremos hoje principalmente na identidade do ungido, na identidade do Messias. Essa palavra aqui no verso 2, ungido, ela é Messias, tá? Lembrem-se disso. Portanto, o versículo 2 diz: as autoridades da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e o seu Messias, o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Nós vamos atentar hoje, propriamente dito, do versículo 6 até o versículo 9. Tá bom, irmãos? Do 6 ao 9, se tivermos tempo para isso. Caso contrário, quebraremos e daremos continuidade na próxima quarta-feira. Primeiramente, o ponto de hoje é: ungido prometido do Senhor é Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Deus. Tá? Ungido prometido, esse Messias que aqui a identidade ainda não estava revelada, hoje nós sabemos que ele é Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Deus. Irmãos, a primeira coisa que é importante nós falarmos é que esse nome do Senhor Jesus Cristo, ele vai aparecer constantemente sendo repetido no Novo Testamento, porque aponta para a identidade do Messias. O nome Jesus, por si só, não é um nome incomum na Escritura. Josué significa o mesmo nome do Senhor. Yeshua, Josué, Jesus. Nós vamos ver que lá em Colossenses, no capítulo 4, Paulo cita como um dos seus cooperadores um homem chamado Jesus, o justo. Portanto, o que nós temos é que o Messias é Jesus, o Cristo do Senhor, é o homem específico, é o Deus encarnado, e você não tem como dissociar isso. Não existe Jesus, meus irmãos, sendo considerado de maneira dividida. Jesus é Deus homem. Toda vez que você pensar em Cristo, você precisa pensar no Senhor como Deus homem. A sua pessoa possui duas naturezas e elas não podem ser desassociadas. O sermão de hoje ele trata muito sobre cristologia, irmãos, porque a Bíblia é sobre Deus. A Bíblia não é sobre nós. A Bíblia é sobre o ser de Deus, os seus decretos, a sua obra, a sua redenção. Algumas pessoas querem utilizar a Bíblia como ansiolítico, ela não serve para isso. A Escritura fala sobre o Senhor, e ao contemplar o Senhor e as suas obras e a sua redenção, nós conseguimos entender melhor dos nossos problemas, do quanto nós estamos afastados do Senhor e das soluções do Senhor para o nosso pecado. Algumas pessoas têm baixíssimo aproveitamento da Escritura, porque não vão até a Escritura para conhecer o Senhor. E sermões doutrinários, meus irmãos, é impressionante como chateia as pessoas. Como se a contemplação de Deus e do Senhor Jesus Cristo fosse coisa de segunda ordem. As pessoas elas querem uma lista de bolos sobre o que fazer e não fazer. Nós não podemos ser assim. O que fundamenta a doutrina é a contemplação do ser e da lei do Senhor. E hoje nós iremos nos voltar para a contemplação do Senhor Jesus Cristo e do decreto de Deus que o institui como rei. Observem que o versículo 6 ele diz: eu constituí o meu rei sobre o meu monte santo Sião. A primeira coisa que Deus nos informa aqui é que uma das respostas dele, como nós vimos, é a coroação do seu ungido. Ele é o Messias. Esse Messias ele é constituído rei por Deus, ou seja, ele recebe a autoridade de Deus para reinar.
E ele é feito rei sobre o cosmos pelo próprio Deus. É muito importante nós notarmos como o Novo Testamento aplica essa porção do Salmo, meus irmãos, como o Novo Testamento interpreta o Salmo de número 2. Vocês estão diante de um dos salmos mais importantes da Escritura. Mas antes, nós precisamos identificar o seguinte: Jesus Cristo ele é o filho prometido de Davi. Vamos até 2 Samuel, no capítulo 7. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7. Aqui o Senhor faz uma aliança com Davi. Vamos ler do versículo 12 ao 15. Pegar apenas um trecho dessa aliança. Davi tinha planejado fazer uma casa para Deus, mas o Senhor diz: olha, Natã, volta lá e diz para Davi que eu vou construir casa para ele. Ele entendeu errado. Quem é ele para fazer uma casa para mim? Eu não habito em casa feitas por mãos humanas. Eu vou constituir casa para Davi. E o Senhor explica o que ele quer dizer. Vamos lá no versículo 12. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você. Estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu castigarei com varas de homens e com açoite de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Toda profecia ela tem um duplo aspecto. Ela tem um aspecto de cumprimento imediato e um aspecto de cumprimento escatológico ou futuro. Aqui, quando o Senhor promete que a casa de Davi reinaria e que os seus descendentes, então, seriam conduzidos pelo Senhor ao trono, nós temos, sim, irmãos, um cumprimento imediato ali. E nós vemos que o Senhor guia Salomão, nós vemos que o Senhor abençoa Salomão, nós vemos que Salomão, como sucessor de Davi, é muito bem-aventurado, mas ele transgride e o Senhor o disciplina com varas de homens. Mas nós vemos que há um aspecto nessa promessa que individualiza o descendente de Davi como um rei, como um indivíduo. E apesar de que alguns autores não enxergavam talvez isso nesse momento e tivessem aplicado toda a promessa para os descendentes de Davi, como, olha, essa promessa aqui não tem um indivíduo específico, essa promessa aqui ela vai ser passada até que então será levantado esse homem. Quando nós olhamos para o Salmo 2, nós vemos que é um indivíduo específico. Que a promessa não é uma promessa genérica. Olha, a casa de Davi, os descendentes de Davi, Deus está falando essa promessa para cada um dos reis que vai vir depois de Davi, sem que haja um indivíduo específico para ser levantado e entronizado para sempre. Talvez alguns possam pensar e até argumentar sobre isso, mas o Salmo 2 ele não nos deixa, meus irmãos, essa dúvida. Voltem para o Salmo 2. Nós vemos que a promessa do Senhor, e o que próprio Davi escreve no Salmo 2, é que os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e o seu Messias, o seu ungido. E o Senhor diz: eu instituí o meu ungido, eu estabeleci o meu ungido, ele é meu filho, eu hoje te gerei. Portanto, nós estamos falando sobre um indivíduo específico, que o Messias ele seria assim filho de Davi, portanto ele seria homem. Homem. Isso ecoa a promessa do Éden. Quando Adão cai, quando a humanidade cai em Adão, a promessa que o Senhor faz quando ele está lançando a maldição sobre a serpente é que haveria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é homem. Ele viria como filho da mulher, um descendente da mulher. E nós vemos que a Escritura ela vai trazendo cada vez mais especificidade à identidade do Messias.
Cada vez que passa a revelação vai sendo entregue de maneira progressiva, o Messias vai sendo individualizado, ele vai ganhando identidade, ele vai sendo revelado. O que Paulo chama um mistério foi revelado. É o Senhor Jesus Cristo, ele é o descendente prometido. Mais à frente nós vemos que ele seria um descendente de Abraão, depois da tribo de Judá. E agora nós vemos, ele será rei conforme a casa de Davi. Os profetas posteriores vão dizer, ele vai nascer em Belém, vai dizer que ele nascerá de uma virgem, e nós vemos que nós finalizamos o Antigo Testamento com muitas pistas acerca do Messias, sabendo que é um indivíduo específico. O Antigo Testamento não finaliza com uma promessa genérica de uma casa, de uma descendência, mas eles sabiam que um indivíduo específico viria e ele seria o rei prometido do Senhor, um descendente de Davi. Tanto que quando Herodes discute com os escribas, eles dizem, olha, Senhor, a profecia diz que ele vai nascer, o rei nascerá de uma mulher, ele nascerá em Belém, ele nascerá, ou seja, os escribas de Herodes, eles dizem para ele o que eles sabiam sobre o nascimento do Messias, mostrando que ele era um indivíduo, um filho, um descendente prometido do Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele é o filho de Davi, irmãos, ele é o filho eterno de Deus. Isso fica claro tanto na promessa que o Senhor faz para Davi, porque ele diz, olha, eu levantarei um descendente teu, mas ele diz, eu lhe serei pai e ele me será filho. Portanto, nós temos aqui um duplo aspecto do Messias. Ele é filho de Davi e ele é filho de Deus. E quando nós vamos para o Salmo, nós vemos que esse termo não é só genérico, como um chamava o outro de pai ali no Antigo Testamento. O Salmo 2 diz que o Messias diz, você é meu filho, hoje eu gerei você, pede-me, eu te darei as nações por herança. Nós vemos que ele tem uma relação com Deus, ele é o filho eterno de Deus. Portanto, o Messias, ele é filho de Davi, ele é o rei prometido da casa de Davi, mas ele também é o filho eterno de Deus. Eu hoje te gerei, ele é gerado na eternidade, ele é Deus de Deus e luz de luz. Como diz o credo constantinopolitano, o credo niceno-constantinopolitano, cremos em um Senhor, Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma substância só com o Pai. Nós sabemos que essa é a natureza do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Cristo, ele é o filho de Davi, mas ele também é o filho de Deus. E quando ele diz isso para os escribas em João, meus irmãos, ele é acusado de blasfêmia, porque eles sabiam que ser filho de Deus significa ser da mesma essência, ou da mesma substância do Pai. Quando o Senhor Jesus ele chama, por exemplo, Tiago e João de filhos do trovão, eles dizem isso, o Senhor fala isso para eles por causa do temperamento explosivo que eles tinham. Filhos do trovão. Quando nós falamos, por exemplo, sobre Barnabé, nós temos ali filho de Nabé. Geralmente, quando você falava que alguém era filho do outro, ou era porque ele possuía a mesma essência de algo, como filho do trovão, ou porque ele estava relacionado em uma unidade, em uma descendência com o seu pai. Quando nós falamos que Jesus é filho de Deus, esse título evoca sobre Cristo a mesma natureza do Pai, a mesma natureza de Deus. E isso nenhum crente, porque não é possível ser crente negando essa doutrina, nenhum crente duvida. Jesus Cristo ele é plenamente homem e plenamente Deus. A identidade do Messias, meus irmãos, era oculta nesse momento, mas para nós não. Nós sabemos que ele é aquele então que foi posto no trono de Davi. Um outro ponto aqui muito importante desse salmo que nós precisamos aplicar para nós é que Jesus Cristo ele reina. O trono já está ocupado pelo Senhor. Jesus Cristo reina sobre as nações. Ele está reinando nesse momento. Observem que o texto de Salmo diz, eu constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. E então o rei começa a falar e diz, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta no Salmo 2. Abra no Salmo 2, versículo 7. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e lhe darei as nações por herança
e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. É importante, meus irmãos, ver como esse salmo ele é citado no Novo Testamento. Nós vamos ver algumas passagens importantes hoje. Abra em Atos, no capítulo 13. Abra em Atos, no capítulo 13. Amém? Vamos ler o versículo 22 e 23, primeiramente. Depois nós vamos saltando e eu irei direcionar os irmãos. Paulo aqui está falando com os judeus, tá? É importante dar esse contexto. Ele está discursando aos judeus ali em Antioquia. E aí ele está contando desde Abraão, então chega no momento de Davi. E ele diz o seguinte: E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade, toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Pule para o versículo 28. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu. Atentem aqui, irmãos. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou dessa maneira: E cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu servo veja a corrupção. Porquanto, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu. Foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado, para que não lhes aconteça o que os profetas disseram: Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Paulo é claro ao explicar o Salmo 2, e ele diz: olha, o que havia sido prometido foi cumprido, foi plenamente cumprido. O Senhor Jesus veio, ele encarnou, ele é o descendente de Davi, Paulo afirma isso, e Paulo diz: e ele foi coroado na sua ressurreição. É isso que Paulo está dizendo. O momento de coroação do Senhor Jesus Cristo, o momento que ele é instituído e empossado como rei da terra, é exatamente no momento da sua ressurreição. Versículo 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. Cristo é, então, coroado na sua ressurreição. Ali ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence o diabo. O Colossenses 4 diz que ele coloca todos os principados despojados diante dos seus pés e expostos à vergonha, e então ele é assunto aos céus. E ele está onde, irmãos? À destra de Deus, governando as nações. Jesus Cristo, o Deus homem,
está como Deus homem, porque ele é uma pessoa apenas em duas naturezas, governando as nações ao lado do Pai. Jesus Cristo reina, meus irmãos. Jesus Cristo reina. Não que ele não fosse governador enquanto Deus. Aqui nós estamos falando sobre o seu ofício mediatório. Ele recebe a autoridade como Deus homem no momento da sua ressurreição. E ali então ele é coroado, e ele governa as nações. E ele vai reprimir toda essa rebelião. E ele vai salvar os eleitos do Senhor. E no final ele entregará o reino ao Pai. Abra em 1 Coríntios 15, versículo 20 a 28. Vamos ler. Esses textos são importantíssimos porque eles explicam. Nós temos aqui a interpretação divina do Salmo. Não é interpretação humana, é interpretação divina. Abandone os seus pensamentos. Abandone os pensamentos do seu coração sobre esse texto que sejam falsos. Nós temos a interpretação divina diante de nós. Não é uma opinião. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também, todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Atentem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou, ou seja, Deus, irmãos. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele a que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Observem como o próprio texto explica o que nós estamos lendo. A resposta do Senhor em instituir o seu rei é para que ele medie a relação dessa humanidade rebelde com o Deus que está sendo afrontado. Deus zomba, Deus se ira e Deus institui o seu Filho para mediar essa relação entre Deus e os homens. Quando nós falamos sobre Cristo sendo o mediador de Deus, geralmente nós olhamos para o aspecto único da salvação e da pacificação dos homens com Deus. Mas a verdade é que Cristo ele é pacificador, não é verdade? E o que é que ele diz em Mateus 22, como nós lemos? Eu vim trazer espada. Por quê, irmãos? Porque tudo vai ser pacificado. Seja porque os homens se reconciliarão com Deus, seja porque eles serão eliminados da sua rebelião contra Deus. Para que reine paz, o Messias agirá com uma proposta de reconciliação ou com uma proposta de juízo, mas a paz vai ser implantada pela reconciliação e pelo juízo. Ele foi colocado como mediador entre Deus e os homens para que a paz voltasse a reinar, meus irmãos, em todo o cosmos. E ela vai voltar a reinar. Glória seja dada a Deus pelo seu rei. Os bons serão salvos e reconciliados com o Senhor. Os eleitos serão salvos e reconciliados com o Senhor. Mas aqueles que são ímpios, o texto diz, até o último inimigo será posto debaixo dos seus pés, e então ele terá dominado e pacificado e entregará então o reino ao Pai. Ele restituirá a ordem da criação a um princípio melhor ainda, a um estado, na verdade, melhor do que no princípio. Até o título do livro do pastor Barcelos, né? O que Cristo está fazendo é uma obra superior à obra de Adão. Ele é o último e melhor Adão. Vamos a Filipenses, no capítulo 2, versículo 7 ao 11. Filipenses 2, 7 ao 11. Observem como Paulo explica que a sua submissão ao Senhor é exatamente o caminho pelo qual ele é coroado.
Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo, não é Jesus, o Cristo, o Messias, é Senhor para a glória de Deus Pai. Deus dá o nome de Jeová, de Senhor para o seu Filho. Ele está dizendo, ele é um comigo. Cristo ora dessa maneira em João 17. Traz, Senhor Deus, me leva de volta à glória que eu tinha contigo antes de todas as coisas. Eu tenho contigo desde a eternidade, porque nós somos um. O Filho é um com o Pai de maneira eterna. Portanto, observem, meus irmãos, Deus envia o seu Filho, que se faz carne, e entroniza o seu Filho como Deus homem. Jesus Cristo, Deus homem, o Rei perfeito, que reina como Deus homem e sujeito a todas as coisas aos seus pés. Ele está reinando nesse momento e o seu reino avançará, porque ele cumprirá a missão a qual o Pai o instituiu. E a sua missão é sujeitar todas as coisas aos seus pés e entregar o reino ao Pai. Ele é o mediador perfeito. Ele é aquele enviado para oferecer conciliação, para redimir um povo para Deus. E ao mesmo tempo ele foi enviado para redimir todas as coisas para a glória do Pai. E ele fará isso, meus irmãos, banindo todo o mal para o inferno. Nós vimos que o último inimigo é a morte, e o Senhor vence a morte, e quando ele ressuscitar os crentes, ele vencerá de uma vez por todas a morte, de maneira que Paulo pergunta, onde está o teu aguilhão? Ele é o Rei sobre todas as coisas, sobre céus e terra, sobre vida e morte, meus irmãos. Ele, Jesus Cristo, reina, ele está reinando nesse momento. A promessa do Senhor sobre o Messias foi cumprida. O Messias é Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi entronizado, foi coroado e reina à destra de Deus Pai. Amém? O terceiro ponto importante, meus irmãos, desse versículo. Engraçado, quando a gente fala alguma coisa sobre vitória, o amém é mais forte, geralmente, né? Nós estamos falando sobre vitória, irmãos, viu? Vitória de Cristo. Né? Amém? Amém. O Senhor Jesus Cristo, ou o Messias do Salmo 2, ele também é mostrado para nós como a palavra de Deus. Portanto, nós vemos que a identidade do Messias não é uma incógnita, mas para nós, ele é filho de Davi, o filho de Deus, e nós sabemos que isso se cumpre em Cristo. Esse Senhor Jesus Cristo, ele está reinando à destra de Deus Pai, portanto, ele foi coroado, entronizado, está assentado no trono reinando. Mas o texto também nos apresenta ele como a própria palavra de Deus. Observem uma coisa, Deus está falando no versículo 6. Volte para Salmo 2, versículo 6. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E aí no versículo 7 o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e lhe darei as nações por herança. E as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Eu acho magnífico a maneira como a Escritura constrói isso aqui. Nós temos Deus falando, eu constituí o meu rei sobre o santo monte Sião. Depois o rei vai falar. E ele diz, o que vai sair da minha boca são os decretos do Senhor. E então o rei passa a falar o que Deus falou para ele. De forma que nós temos a voz de Deus sendo proclamada de maneira perfeita e direta por esse Messias. Esse Messias ele não regerá as coisas conforme a sua própria vontade, conforme uma lei que ele vai criar de maneira contrária à lei de Deus. Ele não vai tentar inovar para trazer um governo melhor para a terra, não. O primeiro ato do Messias, o primeiro ato do rei aqui é eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Nós ouvimos o próprio Deus por meio da boca do Messias, de maneira que as palavras do Messias são as palavras de Deus.
nós podemos dizer que ele é o verbo de Deus, ou a palavra de Deus. Interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo fala isso em João 17. Vamos até lá. João 14, perdão, meus irmãos, vamos até lá. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 6. João 14, 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm... O quê? Visto. Atentem para isso. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu os farei. Cristo é a imagem perfeita do Pai. Cristo revela a Deus. Colossenses diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus 1. Em Cristo nós temos a Trindade revelada para nós. Em Jesus Cristo nós temos o Pai sendo apresentado, sendo visto e sendo desfrutado, porque ele é um com o Pai. E a triunidade de Deus, ela é perfeita, harmônica. O nosso Deus são quantos, irmãos? Deuses que nós servimos? Quantos? Um único Deus, irmãos. Jesus Cristo, ele é Deus. E esse Deus subsiste em 3 pessoas. Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus, porque é o próprio Deus. Portanto, por meio de Cristo, quando nós falamos que ele é a palavra de Deus, que ele é o verbo de Deus, é muito mais profundo. Ele apenas não trouxe a palavra como os profetas do Antigo Testamento. Ele trouxe, meus irmãos, a revelação do próprio Deus para nós, porque ele é Deus homem. Ele é o verbo de Deus, porque ele não somente revela as palavras de Deus, mas ele traz para nós, ele é Deus conosco, ele é Emanuel, irmãos. A promessa de Deus tabernacular com os homens. A promessa do Senhor reinar sobre os homens, ela é cumprida plenamente no Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? O Messias, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra encarnada, ele é Deus encarnado. De maneira que nós vemos que o Messias do Salmo 2, ele, meus irmãos, primeiramente, é Jesus Cristo, isso fica claro e Paulo explica isso para nós. Ele já está reinando e ele é a palavra de Deus, ele reina pela palavra. Aquilo que os homens desprezaram, aquilo que o primeiro Adão desprezou, que é a palavra de Deus, o mandamento do Senhor, o Messias, o último Adão, ele cumpre e obedece e fala e vive segundo todo o conselho e vontade do Pai. Ele é o mediador perfeito entre Deus e os homens. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui de maneira indubitável mostrado para nós a identidade do Messias de Deus. Ele é Cristo, o Deus homem, estabelecido por Deus, governando como o próprio Deus, no poder do próprio Deus e para o próprio Deus. Nós temos algumas aplicações muito importantes aqui. Primeiramente, se você não consegue sentir prazer na contemplação do Senhor Jesus Cristo, existe um grave problema no seu coração. Gravíssimo.
se você consegue rir e a prestar atenção em pregações aí fúteis e que não trazem o evangelho, se você consegue se colocar na frente de um filme durante 3 horas, se você consegue se colocar diante de qualquer discurso humano que lhe empolga, mas contemplação de Deus e do seu Filho não traz nada ao seu coração, meus irmãos, isso é grave. O crente tem prazer na contemplação do ser de Deus. Ele tem contemplação do seu Filho, no cumprimento das promessas de Deus, de como o Senhor governa a história e como Ele colocou e entronizou o seu Filho como havia sido prometido. Isso deve trazer alegria ao nosso coração. Isso deve trazer êxtase ao nosso coração. E existem 2 problemas gravíssimos, meus irmãos, que às vezes nos impedem de contemplar o Senhor na Escritura. O primeiro deles é a incredulidade expressa. Eu não confio na palavra do Senhor. Eu confio nos meus próprios pensamentos teológicos sobre Deus. Pensamentos avulsos, pensamentos que eu construí em debates inúteis com várias pessoas. A Escritura não rege o meu pensamento sobre Deus. O Deus da Escritura, muito provavelmente, não é nem o Deus que você crê. É um Deus que você construiu como uma quimera, pegando informação dali, vídeos de WhatsApp daqui, teólogos falaciosos de todo lado. Mas a Escritura não regeu o seu coração em direção a Deus. Se desfaça disso. Vá até a Escritura todos os dias com a primeira pergunta sendo: o que ela me ensina sobre ti, Senhor? O que tu estás me ensinando sobre ti nesse texto, Senhor? Fala e te revela a mim na tua palavra, Senhor. A incredulidade, a arrogância, o falso intelectualismo, o achar que só aprende consigo mesmo, isso faz com que nós coloquemos a palavra do Senhor em segundo plano e nós construamos para nós um ídolo, um falso Deus que não encontra sustentáculo na Escritura, que não é o Cristo revelado a nós. Isso impacta a nossa vida, irmãos. Isso impacta a maneira como nos relacionamos com Deus. Quando nós começamos a nos aprofundar no ser de Deus, nos seus atributos, cada um dos aspectos do ser divino impacta a nossa vida e como nós nos relacionamos com Ele. A santidade para de ser algo abstrato e nós começamos a entender de fato, a provar do Senhor e a entender o que significa que Ele é santo. Nós começamos a entender de fato o que é o pecado para de ser abstrato para nós. Nós paramos de orar de maneira hipócrita, que nós somos miseráveis pecadores e começamos a reconhecer o nosso pecado. E a abandonar o pecado, e a duvidar de nós, e a duvidar do meu posicionamento, e a duvidar do meu ser, e dizer: Senhor, esquadrinha o meu coração na Escritura. Um conhecimento adequado e genuíno do Senhor impacta radicalmente a minha vida e a maneira como me relaciono com Deus, com o seu rei, o seu ungido, e com a igreja do Senhor, que foi fundada no seu sangue. Nós precisamos entender isso. Estudar sobre o ser e os atributos do Senhor, a sua vontade, elas têm implicações práticas para a nossa vida, meus irmãos. A terceira aplicação aqui é que Jesus Cristo reina, não se esqueçam disso, Ele já está reinando. As nações não estão se governando, se autogovernando. Os homens não tiveram êxito em destronar a Deus e nunca terão. É por isso que o Senhor zombou e riu deles. E a resposta foi o entronizamento do seu Filho. O Senhor Jesus Cristo está entronizado. E Ele vai cumprir o propósito para o qual Ele veio. E eu pergunto a você, você sabe para o que Cristo veio? Você se aproxima dos pecadores como um embaixador do Senhor Jesus Cristo de fato? Jesus Cristo, Ele comissiona os seus embaixadores. Observem a imagem que nós temos. Ele é o Messias, vindo de Deus, o mensageiro de Deus até os homens, o mediador entre Deus e os homens. E esse mediador vem com uma oferta de paz, de boas novas no seu sangue, mas também dizendo: aqueles que recusarem enfrentarão a guerra no final dos tempos. Essa é a mensagem que Cristo trouxe aos homens. Nós lemos no domingo de manhã que essa foi a mensagem que Ele pregou enquanto Deus homem. Portanto, quando Ele comissiona em Mateus, quando Ele diz: vá e anuncie o evangelho à criatura, você não tem autorização para criar uma mensagem.
Você não tem autorização para criar método. Evangelismo é apresentar as boas novas do Messias ao pecador. Caso contrário, você não está praticando evangelismo. Se você fala do pecado, se você fala da salvação, se você fala do juízo, se você fala da santidade de Deus, aí nós temos a mensagem do Messias, do Rei entronizado, que proclama o quê? Os decretos do Senhor. Eu proclamarei os decretos do Senhor. A minha boca foi feita para falar dos decretos do Senhor. O Messias, o Senhor Jesus Cristo, se sujeita à palavra de Deus, ao método de Deus, à mensagem de Deus. Portanto, saber que Jesus Cristo reina deve guardar o nosso coração do desespero e deve nos motivar a falar do Evangelho ao perdido, porque ele reina. As promessas que foram estabelecidas nele estão sendo cumpridas e nenhuma falhará. Portanto, você não será frustrado no seu evangelismo nunca. Nunca. E o fato de que Cristo reina é a promessa de que ele salva o pecador e de que ele também lidará com juízo contra aquele que se rebela contra ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Porque ele reina, nós devemos ser motivados a falar do Evangelho. Porque ele reina, porque as promessas de Deus sobre o Messias foram cumpridas. Nós somos incentivados e motivados e comissionados por ele para isso. Imagine que alguém chegue para você. Essa experiência é interessante, irmãos. Eu estava no ônibus uma vez e entrou um homem vendendo o xarope do cupim. Não sei se aqui tem isso. É uma folha específica. Se faz um xarope macerado e ele serve geralmente para asma, para bronquite, para várias coisas. E aí ele começou a falar dentro do ônibus: olha, xarope do cupim é bom para tudo, viu? É bom para tirar asma, é bom para tosse, é bom para catarro, é bom até para câncer, né? E aí o ônibus riu. Todo mundo sabe que é um remédio fitoterápico. E aí um homem, a 2 cadeiras da minha frente, chamou o vendedor e disse: para câncer do quê? Você sabe o que é que fez toda a diferença entre a maneira como aquelas pessoas receberam a mensagem e o que aquele homem despertou na mente dele? É porque ele conhecia, muito provavelmente, a dor de um câncer ou alguém que sofria de câncer. E ao falarem sobre um remédio que poderia lidar com isso, ele chamou o vendedor e disse: para câncer do quê? Se você não fala sobre o pecado e a mazela do coração humano e a maneira como os homens estão caídos e afastados de Deus, você acha que uma proposta de salvação tem algum sentido para eles? Se você não apresenta a condição degradante que o pecador se encontra, você não tem como apresentar para ele racionalmente como uma boa notícia que a condição dele é reversível pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele reina para trazer essa oferta de paz. E você vai dizer a mesma coisa que um médico diz a alguém moribundo: existe um medicamento, existe um remédio, existe uma cura, existe salvação para a sua vida em Cristo. Mas se você não aceitar, ele pelejará contra você e o esmagará, porque você está em rebelião contra Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. O resto é falsificação. E Cristo reinando, Cristo entronizado, nos dá a garantia de que todo o propósito dele vai ser cumprido. Ele salvará os eleitos, ele esmagará os perdidos, ele pacificará a terra e entregará o reino aos pés do seu Pai, porque para isso foi que ele veio. Jesus Cristo veio, irmãos, isso é motivo de grande alegria, e ele reina entronizado nos céus. Ele é um Messias prometido que está entronizado sobre todas as nações. Nada escapa ao seu governo, ao seu propósito, e ele não será frustrado. Amém, meus irmãos? Se Deus quiser, na quarta-feira que vem, nós vamos ver as características do governo de Cristo sobre as nações, no versículo 8 e 12. Hoje nós vimos a identidade do Messias e agora nós vamos ver a promessa de como será o seu reino e como ele está sendo, porque ele já está entronizado nos céus. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Deus santo, graças nós te damos, Senhor Deus, pela clareza da tua palavra, Senhor.
porque Tu nos ensina e nos explica, Senhor Deus, e ao investigarmos a Tua palavra, Tu te revela a nós, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, porque em Jesus Cristo, Senhor, Tu te faz presente e visível, Senhor, porque Ele é um contigo, o Teu Filho gerado eternamente, Senhor. Que mistério magnífico, Senhor. Quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos e quanto mais nós contemplamos e o entendemos, nós te vemos, Senhor, e vemos o Santo Espírito de maneira, Senhor Deus, que a Tua triunidade, Senhor, ela é magnífica e ela se revela, Senhor Deus, para nós. E nós temos, Senhor Deus, que receber isso como vasos de barro, Senhor. Pequenos, caídos. Mas quanta glória, Senhor Deus, quanta graça e quanto poder aprove a Te revelar na Tua palavra, Senhor Deus. Como é maravilhoso contemplar as Tuas riquezas, Senhor Deus, na Tua palavra. Como é maravilhoso contemplar a Ti, Senhor Deus, revelado no Teu Filho. Que isso traga prazer no nosso coração, Senhor. E com certeza, à medida que nós nos dedicamos em Te conhecer e Te conhecer no Teu Filho a quem Tu enviaste, Senhor, nosso relacionamento contigo vai sendo aperfeiçoado, nosso relacionamento com o próximo vai sendo redimido, Senhor, porque todas as coisas serão redimidas nele, Senhor. Tu constituísse por meio dele um povo para si, pelo sangue dele, mas também, Senhor Deus, trará juízo àquelas nações que insistirem em se rebelar contra Ti, Senhor. Insistirem em negar a oferta de paz. Insistirem em Te desafiar, Senhor Deus. Insistirem em tentar destronar a Ti, Senhor Deus, e o Teu ungido. De maneira que nós Te suplicamos, se nessa noite alguém se encontra na posição de inimigo do Senhor Jesus Cristo, liberte, Senhor. Salva, Senhor. Traz para Ti, Pai. Transforma. Se alguém tem se portado como inimigo Teu, Senhor, desafiando a Tua palavra, a Tua lei, o que Tu estabeleceste, Senhor Deus, te levanta, Senhor Deus, e transforma. Se insistir na sua rebelião, esmaga o Senhor. É o que nós pedimos em Cristo, pelo trono e pelo cetro dele, e desde já Te agradecemos, Senhor. Amém.